Deputado, boa noite. Eu peço desculpas e licença para fazer uma pergunta um pouco longa, mas nós já conversamos em outras oportunidades sobre esse assunto e eu quero trazer alguns dados aqui. Uma pesquisa do Datafolha de abril disse que 52% dos brasileiros desconfiam ou confiam pouco nas urnas eletrônicas. Uma outra pesquisa, essa do Instituto IDEA, de maio, diz que 44% dos mesários do Brasil, ou seja, aqueles que vão estar ali na linha de frente do processo eleitoral, não confiam ou confiam pouco ou desconfiam das urnas eletrônicas. E uma pesquisa desta semana da Quest mostrou que 57% dos brasileiros confiam mais ou menos ou não confiam no nosso sistema eleitoral. Agora eu vou fazer uma conexão. Estamos falando aqui de mais da metade dos brasileiros desconfiando do sistema que elege os senhores, todos os nossos representantes, não só o presidente da República, mas todos os nossos representantes. Eu estou aqui nos Estados Unidos, e por isso que é importante fazer essa conexão, porque nós passamos exatamente pelo mesmo problema após o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos, enquanto a mídia e o establishment diziam que essas eram eleições mais seguras da história americana. Nesta semana passada, um documentário publicado pelo cineasta Dinesh de Souza, chamado 2.000 Mulas, mostrou que as eleições aqui foram flagrantemente fraudulentas. Tá? Resultado, antes disso, antes do documentário ser liberado, uma pesquisa Axios mostrava que 40% dos americanos consideram que Joe Biden não foi eleito de forma legítima. Entendam, 40% do país entendem que o Joe Biden não foi eleito de forma legítima, apesar de toda a campanha da mídia e do establishment nesse sentido. Agora vou à minha pergunta. Como o Brasil escapará de, para um lado ou para o outro, em 2023, ter 40% da população ou mais entendendo que o processo eleitoral, que o nosso presidente, que os nossos líderes, que os nossos governantes não foram eleitos de forma legítima? Paulo, uma excelente pergunta. São duas questões que eu preciso dizer sobre essa sua pergunta. A primeira delas é a seguinte: esse debate sobre confiar ou não confiar no sistema eleitoral, no sistema eletrônico de votação brasileiro, sempre é muito mal colocado pela extrema imprensa. Pela extrema imprensa, aquela mesma extrema imprensa que recebe milhões de reais de verba publicitária do TSE para divulgar e fazer propaganda das nossas urnas ultrapassadas e vulneráveis. E eu digo que é sempre mal colocada essa questão, porque, veja, a relação de confiança é uma relação que deve se estabelecer nas nossas relações interpessoais. Então, eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, eu confio na minha esposa, eu confio nos meus filhos. A relação de confiança é uma relação que se dá entre pessoas nas suas relações interpessoais de convivência. E simplesmente querem que a gente passe a confiar nas urnas eletrônicas por conta de falas de autoridades. É sempre o la garantia sou eu. Olha, vocês precisam confiar no sistema eletrônico porque eu, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, digo que ele é confiável. Numa democracia, e essa foi a decisão da Suprema Corte Alemã, quando deliberou sobre a questão do voto, numa democracia, a eleição ela tem que ser auferida objetivamente por cada um do cidadão. Cada um do cidadão, cada um do eleitor tem que objetivamente atestar se o resultado ele é legítimo ou não. É por isso que a Suprema Corte Alemã decidiu que o voto exclusivamente eletrônico é inconstitucional, porque o eleitor não consegue conferir com seus próprios olhos se ele confia ou se ele não confia, se ele confiou naquele resultado ou se ele não confiou naquele resultado. Então, eles querem sempre colocar essa questão da confiança de uma maneira mal colocada, porque não é possível numa democracia eu ser obrigado a acreditar num sistema porque uma autoridade qualquer disse que ela é confiável. Pelo contrário, cada eleitor brasileiro tem que ter a prerrogativa de visualizar com seus próprios olhos se o seu voto foi registrado, apurado, totalizado corretamente, portanto, se a eleição ocorreu dentro de uma lisura necessária ou não. E sempre se coloca o seguinte: olha, vocês foram eleitos por esse sistema. Eu falei, sim, não existe outra possibilidade de elegermos em outro sistema. Eu, como pré-candidato, como candidato, não posso escolher qual sistema eu quero disputar, se no voto impresso ou se no voto eletrônico. Então, qual é a solução?
é disputarmos a eleição dentro do sistema arcaico que é o sistema brasileiro hoje e tentarmos mudá-lo por dentro.